Bom, pessoal, hoje vamos aprender um pouquinho sobre triggers. Triggers, na verdade, aí são gatilhos, né? E esses elementos, eles são ações, né, automáticas de dentro de banco de dados, que são executadas sempre que um comando DML é executado, tá? Então, só para recapitular, então vamos falar agora de gatilhos, que é igual a trigger, né? O trigger, como quiser falar. E ele é executado, né? Vou colocar aqui, ó, são comandos automáticos executados antes ou depois de comandos do tipo DML. Quais são esses comandos do tipo DML, né? O Data Manager Language, né? No caso aqui, a gente vai estar lidando com os comandos insert, tá? Update e delete, tá? Então, como eu falei, eles podem acontecer, elas podem ser, esse gatilho pode ser ativado antes do comando. Se for ativado antes do comando, tá? Ele aí é considerado o after, beleza? E ele pode ser também executado depois do comando. Pode ser executado aí depois do comando, que é o before. Beleza? Então, por exemplo, eu quero criar uma ação que ao eu inserir o valor numa tabela, eu quero criar uma outra ação no meu banco de dados automaticamente. Eu posso, tá? Através aí dos gatilhos. Quando eu remover um determinado registro, eu quero que ele tome uma outra atitude. Eu posso. E aí eu posso escolher que essa ação vai ser tomada antes de remover ou depois da remoção, tá? Então isso que é bem bacana e que as triggers permitem isso, né? Eu vou criar aqui um banco de dados novo. A gente começar aqui como um exemplo legal, vou criar um database chamado exemplo gatilho. Beleza? Criei aqui o banco exemplo gatilho, né? Já está aqui. Vou dar um use nele aqui rapidão. Rapidinho aqui. Tá executado aqui também. Vou criar uma tabelinha. Vou criar uma tabelinha aqui, ó. Vou dar um create table. Vou chamar aqui de produtos, tá? Vou estar colocando os parênteses aqui, bonitinho, para a gente poder trabalhar. Vou criar um código de referência, que vai ser um varchar aqui. Na verdade, um varchar não, né? Vou colocar o código de referência, que vai ser um int. Vamos colocar aqui como autoincremente, que é o ideal. E que ele é um primary key, né? Então, vamos fazer logo do jeito certo, né? Vamos ter um ds produto, que vai ser um varchar, sei lá, vou colocar aqui de 50 posições, mas normalmente não precisa ser tudo isso. Vou colocar aqui uma constraint legal para a gente poder trabalhar. Vou falar aqui que ele vai ser o unique, ou seja, não pode ter produto repetido. Vou colocar o número do estoque, tá? Que vai ser um it. E eu vou colocar aqui que ele vai ser not null. Vai
ser não nulo. E vou falar aqui que eu quero ter um padrão, um tamanho, um valor padrão. Então vou dizer que o default dele é 0. Se ninguém colocar nada, ele é 0. Beleza? Acho que isso aqui resolve nossos problemas, tá? Bom, ó, aqui foi criada a nossa tabelinha. Beleza? Vou criar uma segunda tabela aqui. Chamada itens de vendas ou itens vendidos, né? Então vamos colocar aqui, ó, cliente table. Então vou colocar assim, ó, itens vendidos. Tá? O item vendido, como é que eu vou trabalhar aqui, ó? Eu vou ter um código da venda, né? Então vou trabalhar aqui com o código da venda. Vou jogar aqui CD venda. Trabalhar na mesma situação, int auto increment primary key, né? Vou ter um ID de produto. Por enquanto eu nem vou colocar ele aqui, vou colocar ele como int, mas nem vou atribuir ele aqui como chave estrangeira, tá? Então vou colocar ele assim. E o NR quantidade. Beleza? Só isso. Aqui já vai o ponto e vírgula. Ver, ele deu um erro aqui, deu erro de sintaxe. Lógico, quantidade aqui eu não falei o que era, né? Então vai ser um int. Já comentei. Beleza? Então agora tá feito minhas duas tabelinhas. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou inserir alguns produtos. Tá? Então vou dar um insert na minha tabela produtos. E nessa tabela produtos, eu vou pegar aqui os campos que eu quero. Eu vou pegar aqui, ó, o DS produto, né? E o número de estoque. É isso aqui que vai servir aqui pra gente, né? Ó, eu vou colocar aqui para ficar até mais bonitinho. Número de estoque. E aqui dentro o DS produto. Beleza? Vou jogar aqui embaixo o value, né? Ou seja, os values que vão ser atribuídos. E aqui eu só vou precisar passar esses dados, né? Então vou colocar aqui, eu vou cadastrar alguns produtos bem comuns aí, ó. Vou cadastrar aqui o feijão. Eu vou jogar o preço aí do feijão. Feijão, sei lá, vai ter ou a preço na quantidade de estoque. Eu vou ter 20 feijão no estoque. Vou ter lá, sei lá, arroz. Então arroz eu vou ter lá, sei lá, 10 no estoque. Tô rico, 10 arroz no estoque só para rico. E vou ter também aqui, sei lá, uma farinha, né? Vamos colocar aqui. Uma farinha. Ter lá um estoque de 10 também. Beleza? Vou adicionar isso aqui. Fiz um insert lá no meu banco de dados. Então, a partir de agora, eu já tenho isso no meu banco. Se eu der um select, né? All from produtos. Já vão reparar que eu já tenho minha tabelinha lá com os meus produtos, tá? Pois bem, então agora eu vou criar uma trigger e essa trigger ela vai ser responsável por, no momento que for inserido alguma coisa no item vendido, ela vai ter que abater
dos meus produtos. Então, eu não vou precisar vir aqui e reduzir o valor no produtos. Basicamente, quando eu inserir alguma coisa no item vendidos, eu vou alterar nos produtos. Então, para isso, eu vou criar uma trigger que vai ter essa missão. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa que eu vou mudar o delimitador. Beleza? Então, mesma coisa lá das procedures e das functions. Vou dar o comando create trigger, tá? E vou dar o nome da minha trigger. Então, para poder ficar fácil, eu vou colocar assim, ó, trg, né, ó, tgr, né, de trigger, underline, e vou colocar assim, ó, nome daqui, ó, itens vendidos. Eu vou colocar item vendido, por exemplo, tá? E eu vou falar aqui em que momento. Isso aqui é só para eu saber mesmo. Eu vou falar que é o item vendido no insert. Eu posso escolher o momento que eu quero que isso aconteça, se vai ser o after ou before. Então, no caso, eu vou querer que seja basicamente antes dele fazer aqui a inserção, eu vou já fazer essa atualização, porque eu já vou ter os valores. Então, eu vou colocar assim, ó, que vai ser after. Qual é o comando que vai dar start nesse gatilho? Vai ser o insert, tá? Aí eu vou falar assim, onde isso vai acontecer, né? Onde, o que vai ser alterado, em que tabela isso acontece, né? Então, isso vai acontecer no item, na verdade, aqui vai acontecer, né? Vai ser inserido na minha itens vendidos. Ou seja, quando eu inserir alguma coisa nos meus itens vendidos, vai ser o start dessa trigger, beleza? Bom, então aqui eu vou dar um for, que é uma forma dele percorrer tudo que ele vai estar trabalhando. Então, um for each row, né? Onde ele vai estar percorrendo aí tudo que eu preciso. Vou abrir aqui o begin, né? Como vocês já conhecem. Vou fechar com o end, com o meu delimitador novo. E vou trocar aqui o meu delimitador de novo, delimiter, para ponto e vírgula novamente, tá? Bom, e aqui eu vou fazer o comando que eu quero que seja executado. Eu vou falar assim para ele, ó. Então, quando ele inserir alguma coisa na tabela itens vendidos, vai executar um gatilho que vai fazer o quê? Um update. Né? Só que esse update vai ser aonde? Vai ser em produtos. E aí eu vou falar o que eu quero mudar. Então, eu vou colocar assim, ó, que é o set, o nr stock. Esse nr stock, eu vou colocar aqui para ele que ele vai ser igual o nr stock e aí eu vou fazer uma continha menos o new. Por que é new? Porque é um valor novo, é um valor que não existe ainda. Esse valor vai ser trazido ainda para a gente, né? Então, ó, eu tenho o meu nr stock que está aqui na minha tabela produtos, tá? E vai ser subtraído, né, pelo valor do NR quantidade que vai ser inserido aqui na minha tabela de itens vendidos. Conseguem ver a associação, tá? De uma coisa com a outra? E aí eu vou colocar aqui, ó, vai ser o where na condição, né? Que é o código. No caso aqui, vai ser o código de referência. Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente. Vai ser esse código de referência. Tá? Vai ter que ser igual
ao novo ID de produto que vai ser inserido. Tá? Então, ID produto. Beleza? Então, opa, acabei no controle. Aqui foi feito. Então, basicamente, só para poder dar aquela reforçada no que a gente está vendo aqui, tá? Primeiro, alterei aqui os delimitadores, como a gente já está acostumado. Comando create trigger, ele vai dar um comando para criar uma trigger. Eu dei esse nome para trigger porque eu quis, tá? Então, é mais ou menos para eu saber o que eu estou fazendo. Então, TGR para saber que é uma trigger. Itens vendidos, saber o que eu estou fazendo. No momento do insert. Isso é um padrãozinho só para saber, já no nome dela, o que ela faz. Momento que ela acontece, after, ou seja, antes de ser executado o comando. O comando DML que eu quero que seja o meu gatilho é no insert. Na tabela, o on, eu falo qual é a tabela que vai possuir esse gatilho, que é itens vendidos, ou seja, o que eu falo aqui é, no momento que for inserido alguma coisa na tabela itens vendidos, faça o update do produto, né, pegando o número do estoque, que vai ser igual o número do estoque menos o número de quantidade que vai ser passado, tá? Código de referência vai ser quer dizer, a restrição, né, do where vai ser o código de referência, que é o código de referência daqui dos produtos, é igual ao ID do produto que foi inserido. Beleza? Feito isso, é só realmente executar esse bloco. Ó. Ele criou a trigger. E na hora de eu poder botar isso aqui para funcionar, é só eu fazer. Vou dar um select aqui de novo. Vou dar um select nos produtos aqui para a gente dar uma olhada. Vocês vão reparar que eles estão assim, né? Então, eu vou fazer um insert agora no itens vendidos. Beleza? Então, vamos vir aqui, ó. Item vendido é o ID do produto e a quantidade, né? Ó. Então, item vendidos. Vamos dar lá. Insert. Opa. Insert. Não. Insert aqui no into, né? Into itens vendidos. Eu vou querer passar só dois valores. O valor que eu quero passar aqui no itens vendidos é só o ID do produto e a quantidade. Então, vou passar só ID do produto. Eu vou escrever aqui só para poder ficar mais fácil. Poderia colocar de outro jeito, né? Mas vou fazer assim. Quantidade. E o value vai ser... Values, né? Vou colocar assim. Serão... eu quero, por exemplo, dizer que eu vendi o feijão. Vai ser feijão. E o feijão eu vou vender 5 feijões. Foi. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Se eu der um select no itens vendidos, um selectzinho rápido, vocês vão reparar que tem lá o do ID 1 foi enviado 5 produtos, né? Poderia ter colocado também como chave estrangeira e tal, mas assim vai funcionar também. Agora, se eu der um select nos produtos, já tem um select pronto para ele aqui, vocês vão reparar que já descontou 5 no feijão, tá? Então ele não tem mais 20, a partir de agora ele tem 15. Belezinha? Então aí está um exemplo de aplicação das triggers. Beleza, galera? É isso aí. Até a nossa próxima videoaula.